para que a família Dreher possa, enfim, encerrar este triste capítulo em suas vidas. Segurando a última hora. Mas até a última hora, né? O tempo realmente passou bastante rápido. As pessoas costumam pensar no espaço como a aventura mais desafiadora que os humanos já empreenderam, mas isso não é realmente verdade. Apesar de aventurarmos quase nada no espaço profundo, ainda exploramos mais o espaço do que nossos próprios oceanos. E isso é porque, em comparação com os oceanos congelantes e altamente pressurizados, o espaço é fácil. A margem de erro nas profundezas do oceano é mínima, e a consequência de ultrapassar essa margem de erro é quase sempre a morte imediata se você tiver sorte. Os azarados morrem lentamente, dolorosamente e completamente sozinhos no ambiente mais implacável da Terra. Mergulho em cavernas e mergulho em geral realmente é uma atividade extremamente perigosa. Se for cometido um único erro, pode resultar em uma morte excruciante. Mas o mergulho em cavernas, quando feito corretamente, também pode ser uma maneira muito desafiadora e divertida de passar o tempo, com milhares de pessoas em todo o mundo praticando-o diariamente. O objetivo é bem simples. Encontre um buraco cavernoso debaixo d'água e explore-o usando equipamento de mergulho. Apesar do perigo, acidentes não são tão frequentes quanto se imagina. Mergulho em cavernas é a versão mais extrema do mergulho técnico. Fiz um vídeo sobre um mergulho técnico que deu errado quando o mergulhador Yuri Lipski cometeu erros cruciais em seu mergulho, que infelizmente o deixaram preso no fundo do mar, onde ele foi lentamente envenenado até a morte por seu próprio tanque de oxigênio. Mergulho em cavernas e naufrágios pode ser divertido, interessante, desafiador e emocionante, e tende a atrair tipos de pessoas que riem diante do desafio. Dave Shaw, um australiano de 50 anos morando em Hong Kong, pilotava aviões comerciais e agrícolas. Seus amigos o descreviam como um aventureiro sempre em busca de novos desafios. Dave era um espírito que queria fazer coisas. Essa natureza aventureira o levou a se tornar um mergulhador de cavernas. Dave foi apresentado ao mergulho por seu filho e passou seus primeiros anos explorando naufrágios nas Filipinas. Com o tempo, Dave se interessou pelo mergulho em cavernas e fez cursos para adquirir as habilidades necessárias para se aventurar nas profundezas com segurança. O mergulho em cavernas virou uma paixão para Dave. Sua esposa conta que, em casa, ele estava sempre planejando seu próximo mergulho. Quase todos que conheciam Dave costumavam usar palavras como cuidadoso, metódico e calmo ao descrever suas habilidades como mergulhador. Isso levou Dave a tentar mergulhar no Bosmans Gate, na África do Sul, conhecido como Buraco do Bushman. O Buraco do Bushman é uma grande caverna submersa na África do Sul. A entrada é uma rede simples de pequenos túneis que levam a uma caverna de 280 metros de profundidade. A visibilidade da luz lá é quase zero, e há pouca ou nenhuma vida dentro da caverna. O Buraco do Bushman está localizado no topo de uma pequena cadeia de montanhas, com altitude de quase 5.000 pés. Isso é relevante, pois qualquer pessoa que mergulhasse no buraco precisaria de um cronograma de descompressão mais longo ao ascender do mergulho. O Buraco do Bushman é um mergulho desafiador por algumas razões e já tirou algumas vidas ao longo dos anos. Em 1993, o mergulhador Eben Leiden desmaiou a 200 pés. Ela foi resgatada da água, mas já estava morta. Um ano depois, um mergulhador de 20 anos chamado John Dreyer perdeu a vida na caverna.
Dion se perdeu ao subir de cerca de 160 pés de profundidade, enquanto ajudava uma equipe a preparar um mergulho técnico profundo mais tarde na semana. A equipe presumiu que ele havia perdido a consciência devido à toxicidade do oxigênio ou à hipercapnia, que é o acúmulo de dióxido de carbono no sistema. 2 semanas após a morte de seu filho, Theo contratou um pequeno submarino remoto para procurar o corpo, mas só encontraram o capacete. Seu corpo ficaria naquela caverna profunda e escura por mais de uma década. Mergulho é uma atividade repleta de perigos. Devido ao comportamento dos gases sob pressão, você pode absorver muito mais gases do que é seguro. Isso pode causar alucinações, riso histérico, intensa sensação de medo, pânico, perda da função motora, julgamento prejudicado e, eventualmente, morte. Ao mergulhar muito fundo, até o oxigênio que você respira pode se tornar tóxico, pois seu sangue fica supersaturado e começa a te envenenar. Mergulhadores levam combinações de gases que geralmente incluem nitrogênio, oxigênio e hélio em diferentes concentrações dependendo da profundidade do mergulho. Portanto, os mergulhadores devem ser cautelosos com a mistura de gases que levam e controlar cuidadosamente sua taxa de descida. Descer muito rápido ou levar a mistura errada de gases o fará sentir-se bêbado e incapaz de cuidar da própria segurança, pois os gases aumentados no sangue darão a sensação de ter bebido uma garrafa inteira de Jack Daniels. Isso é conhecido como narcose por nitrogênio, um grande perigo para mergulhadores em águas profundas. Foi também o que tirou a vida de Yuri Lipski no Blue Dahab, no Egito. Como Dave gostava de se desafiar, ele escolheu o um tanto quanto complicado buraco do Bushman como local para uma tentativa de quebrar alguns recordes mundiais de mergulho. O mergulho foi difícil de planejar porque ninguém sabia exatamente quão fundo era o fundo, o que significava supercompensar com os tanques de gás e levar mais do que o necessário. Eles também não sabiam se a linha de tiro seria longa o suficiente e Dave estava preocupado que poderia escorregar do final dela. Uma linha de tiro é uma corda ponderada usada no mergulho para dar aos mergulhadores um ponto de referência para as direções e também para guiá-los e ao seu equipamento enquanto sobem e descem. As lanternas são especialmente úteis no mergulho em cavernas, pois os mergulhos ocorrem no escuro total em túneis complexos, onde é muito fácil se perder. Apesar desses problemas, Dave começou seu mergulho e imediatamente encontrou seu primeiro problema. Ele carregava 4 tanques de emergência. Esses são tanques de emergência com gás para respiração em caso de falha do tanque principal. Os 4 tanques de emergência continham alto teor de hélio devido à profundidade planejada do mergulho, tornando-o mais flutuante que o esperado e reduzindo sua taxa de descida. Isso é um problema porque o tempo gasto mergulhando é cuidadosamente calculado devido ao fato de que o ar respirável é muito limitado. Para agravar o problema, quanto mais você mergulha, menos tempo pode passar lá embaixo porque o ar acaba muito mais rápido devido ao fato de que ele se comprime e mais é inalado a cada respiração. Então Dave ajustou sua taxa de descida para ser mais rápida. Isso lhe deu uma nova preocupação. Se ele descesse rapidamente e o fundo estivesse cheio de lodo quando pousasse, chutaria todo o lodo para a água ao redor, reduzindo a visibilidade para quase zero, mesmo com luzes subaquáticas poderosas. Apesar dessas preocupações, Dave chegou ao fundo e no processo quebrou vários recordes mundiais. A maior profundidade com um reciclador de ar, a maior profundidade em uma caverna com um reciclador de ar, profundidade em altitude com um reciclador de ar e a maior profundidade percorrendo uma linha. Quando Dave se virou no escuro, sua luz cortou um caminho através da escuridão e ele pôde ver a silhueta inconfundível de um corpo. Ele se aproximou e concluiu que este devia ser o corpo de Dion Dreyer, que morreu ali há 10 anos. Ele tentou levantar o corpo, mas o equipamento pesado de Dreyer
havia ficado preso na lama. Tentar movê-lo fez Shaw respirar mais pesado e usar seu ar rapidamente. Percebendo que não havia ar suficiente para se recuperar, ele amarrou uma corda no corpo de Dreyer e começou a subir. No caminho para cima, ele encontrou seu amigo Don, que mergulhava para recuperar os tanques deixados por Dave. Dave escreveu uma nota ominosa em uma lousa de mergulho que simplesmente dizia: 270 metros. Corpo encontrado. Quando Dave voltou à superfície, contou a todos sobre sua descoberta na caverna escura. Juntos, concluíram que haviam encontrado o corpo de D'Andrea, desaparecido na caverna uma década antes. Durante o mergulho, Dave quebrou vários recordes mundiais do Deep Breather, mas parecia mais empolgado com sua descoberta. Dave decidiu que visitaria Theo Dreyer, pai de Dion, para informá-lo de que havia localizado o corpo de seu filho. Durante a discussão, ele prometeu a Theo que recuperaria o corpo para um sepultamento adequado, enterro e dar algum conforto à sua família. Dave retornou para casa para planejar o mergulho de recuperação. Quando Dave reuniu sua equipe para discutir o mergulho de recuperação, algumas perguntas já haviam sido respondidas, o que, em teoria, facilitaria o planejamento do mergulho de recuperação. A primeira era que eles sabiam onde o corpo estava, como estava seguro e quão fundo precisavam ir. Em segundo lugar, Dave havia testemunhado o corpo in situ e ele se lembrou de ver que o corpo era apenas um esqueleto. Belamente montado, não vi onde estava o regulador, certamente está em algum lugar. Isso significava que o corpo afundaria, pois não havia ar preso dentro dele, e o esqueleto era mais denso e pesado que a água ao redor. Isso facilitaria a movimentação na água, pois seu movimento seria sempre previsível. Durante o mergulho, Dave usou uma câmera no capacete. Nos dias antes das câmeras GoPro, não havia opção pequena e leve nem encaixe padronizado para capacetes. Dave e sua equipe compraram uma pequena câmera de baixa luminosidade e fabricaram um alojamento personalizado para capacete. O resultado final geral foi algo um pouco volumoso e pesado, mas que funcionaria perfeitamente para o propósito. Vale ressaltar que Dave nunca havia mergulhado com um capacete antes, preferindo sempre usar apenas o capuz de neoprene. Devido à profundidade do mergulho, todos os mergulhadores não poderiam voltar à superfície imediatamente e teriam que subir lentamente, parando em intervalos regulares para garantir que não contraíssem a doença de descompressão. Primeiro, Dave subiria para encontrar Don, atualizá-lo e trocar alguns tanques de ar expirados por cheios. Don então subiria para encontrar o próximo mergulhador e a mesma coisa aconteceria novamente em uma espécie de revezamento de mergulho até que todos tivessem ressurgido em segurança novamente. Dave também reuniu a equipe para discutir o que todos deveriam fazer no caso de um dos mergulhadores morrer ou desaparecer durante a operação. Se Dave não voltar a tempo, eu vou descer para buscar Dave, ou fazer o que eu vou fazer e depois voltar. Eu realmente devo enfatizar que a pessoa mais importante no mergulho é você, ok? Não sou eu. Para mim, a mais importante no mergulho sou eu, ok? Vocês devem cuidar de si mesmos. Então, se tiverem um problema, lidem com o problema de vocês e esqueçam de mim. Não pode ser de outra maneira, ok? É melhor ter uma pessoa morta do que duas. No dia 8 de janeiro de 2005, Dave Shaw e sua equipe desceram lentamente para o buraco do Bushman na África do Sul. O objetivo deles era simples, porém desafiador. Como um experiente mergulhador de cavernas e detentor de recordes mundiais, Shaw estava confiante de que ele e sua equipe planejaram o mergulho de forma correta e segura. Tudo havia sido cuidadosamente verificado.
Cada manobra, encontro e descida cronometrados com precisão. Esta era uma equipe de mergulhadores bem treinada e experiente, mas uma das razões pelas quais o mergulho profundo é tão perigoso é que as condições e eventos planejados na superfície muitas vezes se desenrolam de maneira diferente no abismo frio e implacável das águas profundas. Dave desceu para a caverna na sua taxa de descida planejada. Velocidades maiores arriscavam narcose por nitrogênio, enquanto velocidades menores poderiam não fornecer tempo suficiente devido à compressão do gás em altas pressões. Ao pousar no fundo da caverna, ele seguiu a linha previamente anexada ao corpo de Dion para localizá-lo na escuridão. Seguir linhas e estruturas é crucial porque, a essa profundidade dentro de uma caverna, não há luz, e mesmo as poderosas lanternas que eles carregam só proporcionam visibilidade para poucos metros. Afaste-se demais das diretrizes e você não será mais capaz de vê-las. Deve ter cuidado para ficar perto das linhas e segui-las. Ao localizar o corpo de Dion, ele tirou um saco de corpos subaquático caseiro, que ele usaria para envolver o corpo e facilitar a subida à superfície. Infelizmente, Dave encontrou o primeiro problema inesperado e, em última análise, fatal. Durante a primeira mergulhada, Dave não conseguiu mover o corpo preso na lama por falta de ar para se arriscar a desalojá-lo debaixo d'água. Mas ele viu que era um esqueleto e assumiu que estava completamente decomposto. Agora, no entanto, quando ele levantou o corpo da lama, descobriu que o corpo estava apenas parcialmente decomposto do lado da água e a parte que estava na lama havia sido protegida pelo traje de mergulho. Dentro do traje de mergulho, o tecido se transformou em adipocera, que é quando a gordura corporal vira uma substância cerosa e flutuante semelhante a sabão. Quando Dave desalojou o corpo, começou a flutuar e girar de maneira imprevisível. O corpo giratório se emaranhava lentamente no equipamento de Dave. A potente lanterna de Dave era alimentada por bateria, com um fio conectando-a a um pacote corporal. O corpo giratório ficou preso no fio da lanterna de Dave. Tentando não entrar em pânico, Dave começou a tentar se libertar. Normalmente, um mergulhador teria enrolado o fio da lanterna na nuca para evitar que ele se enroscasse em algo. Neste caso, porém, Dave não podia fazer isso. O capacete e a câmera em sua cabeça o impediam de alcançar e colocar o fio com segurança na parte de trás do pescoço, pois eram altos demais para seus braços. Isso significava que ele flutuava livremente à sua frente e permitia que se enroscasse no corpo de Dion. Para o azar de Dave, o esforço de ir tão fundo na caverna, junto com sua respiração acelerada pelo desespero, significava que ele não sairia vivo de lá. Conforme sua respiração acelerava, a velocidade do equipamento ao liberar o ar em seus pulmões permanecia inalterada. Isso significava que ele inalava cada vez mais dióxido de carbono a cada respiração de pânico. Demorou apenas um curto período de tempo para Dave perder a consciência e a vida. Tom foi o primeiro mergulhador que Dave encontrou ao retornar à superfície. Ele esperou por Dave para atualizá-lo e entregar novos tanques enquanto levava os danificados. Mas Dave nunca subiu. O próprio Dave havia dado instruções explícitas a toda a equipe de que, no caso de um mergulhador não encontrar os outros, eles não deveriam esperar. Cada mergulhador era responsável apenas por si, pois tentar ser herói provavelmente resultaria em 2 mortes em vez de uma. Quando Dave não encontrou Don conforme o planejado, Tom percebeu que não o veria vivo novamente e começou a subir para encontrar o próximo mergulhador. Ao encontrar o mergulhador, Tom pegou sua prancheta e escreveu palavras que iriam perfurar uma realidade horrível na equipe. Dave não vai voltar. O que começou com uma tentativa sincera e corajosa de dar um fechamento a uma família em luto, tornou-se uma dura lição sobre os extremos perigos e as estreitas margens do mergulho em águas profundas.
Para o pai de Dion, Theo, a experiência se tornou uma de sentimentos mistos. Feliz por dar a seu filho um verdadeiro enterro, mas arrependido de que a recuperação do corpo tenha criado outro.